Nosso encontro de hoje em Geografia se dará por conta de um tema muito importante na qual a gente já vem trabalhando sobre ele, que é a estrutura da Terra. E nesta estrutura da Terra, a nossa prioridade hoje será o movimento de placas tectônicas. E eu trago para vocês de primeira imagem o planeta Terra com as suas particularidades externas, como a gente pode ver os continentes e o oceano, e também a interna, onde a gente vê as camadas que a compõem internamente. Primeira coisa que a gente não pode esquecer é que este material está de forma explícita na nossa página 112. E lá a gente vê que o nosso planeta Terra ele é dividido por as seguintes camadas: a crosta, o manto, o núcleo. Que o planeta Terra ele é formado de esfera. E que a crosta ela vai estar o quê? Nessa parte mede uma espessura de 0 a 60 quilômetros de diâmetro. Ele é formado por uma parte de litosfera. Vamos para o manto. O manto a gente vai ver que ele vai ficar entre quem? Entre a crosta e entre o núcleo. O que a gente tem de específico dele? Ele mede 60 a 2.900 quilômetros. Olha como a espessura dele é larga. E ele é formado por quem? Pela parte interna, que é o chamado magma. E aqui ele vai e traz pastoso e denso. Quando nós estávamos a trabalhar o conhecimento de formação rochosa, a gente viu que esta camada aqui é onde gera as rochas. Dando continuidade, esse estado de fusão ele é composto por substância, na qual a gente faz relevância ao ferro e ao magnésio. Até aqui nós estamos conhecendo quem? O manto, que fica entre a crosta e entre o núcleo. Vamos saber mais um pouco sobre o núcleo, aquele responsável pelas movimentações, catástrofe também. Núcleo. O núcleo a gente vai saber que ele é formado por ferro e ele tem um pouco de níquel. Esta composição do núcleo ele vai medir de 2.900 até 5.100 quilômetros de diâmetro. Aqui a gente tem o que? Uma divisão do mesmo. A gente vai dividir o núcleo em duas formas. A forma externa, que a gente chama de núcleo externo, e a gente vai dividir em núcleo interno. O que quer dizer externo? É aquele que tem o estado de fusão. E aqui a gente vê o núcleo interno, que é onde tem o que? A combinação do chamado NIF. O que ocorre aqui? As elevadas temperaturas, as elevadas pressões. É aqui esta movimentação que gera, que leva à explicação, à justificativa do que de fato levou à divisão em continentes. A teoria da deriva continental. Na página 113 do nosso livro, ele vem trazendo o quê? A ilustração, seguido de textos explícitos, onde justifica e nos condiciona um conhecimento sobre o que de fato pode ter acontecido anteriormente no antepassado. E esta teoria, ela vem trazendo quem? A teoria de Wengele, que é de quem? Do Alfred. Ele defende que a formação dos continentes no planeta se deram por todas aquelas movimentações internas, mas isso não foi ontem, foi em cerca de 200 milhões de anos atrás. E o que acontece com esta explicação de Alfred? Para ser mais simplificada a teoria de Wengele, ele diz para nós que e que com essas forças internas levaram à ruptura superficial superior, ocasionando o que? A quebra das placas e levando à divisão do continente. Antes de acontecer esse evento, a gente a chamava de Pangeia. Como um dos primeiros movimentos, a gente vai ver que ela se dividiu em dois. Então, nosso continente ele vai ter uma ruptura, uma quebra através de uma fenda, um deslocamento. E este deslocamento leva a gente a ter acima, né, a gente vai ter a Laurásia e abaixo a gente vai ver a Gondwana. Até aqui parou este processo? Não, porque a gente já viu
que nas camadas internas da Terra, movimentações, gerações de forças e tudo mais. Então a gente vai ver que depois ela vai dando continuidade neste movimento, levando, em vez de uma Pangeia, um continente só, ela vai subdividindo, chegando até o que hoje nós temos, a deriva continental e a divisão do planeta Terra em vários continentes. E estes vários continentes estão relacionados ao que nós chamamos de placas tectônicas. Adiante, nós vamos ver como de fato ficou a divisão destas placas tectônicas. A placa tectônica afirma que o planeta Terra é dividido em várias placas tectônicas que se movimentam, pois estão flutuando sobre o magma. Ao se movimentarem, formam montanhas mais recentes, dobramentos modernos, fossas oceânicas, atividades vulcânicas, terremotos, cordilheiras, mesooceânicas, e aí a gente tem também, através destes movimentos, até os tsunamis. Olha só o processo de movimentação. Estas movimentações de placas tectônicas que geram a divisão dos continentes, nós temos aqui a exemplificação de várias delas. Priorize seu olhar para estes traços, a ruptura da placa externa. E esta ruptura é a base que sustenta o nosso planeta Terra. Um dos exemplos que eu trago para você é a placa que está embaixo do nosso continente sul-americano. Este continente aqui, sul-americano, o nosso Brasil, onde nós moramos, é aonde surge um questionamento por que os abalos sísmicos, que também é colocado na ciência como terremotos, são eventualmente em outras regiões do planeta, e no Brasil elas são mais inibidas. O que justifica é que a olho nu você pode perceber que há regiões que as placas tectônicas elas têm uma ruptura abaixo do próprio continente. O nosso caso ainda é privilegiado. O que acontece? Você pode ver aqui, a nossa placa sul-americana, ela está abaixo do nosso continente. Então, nosso continente não tem nenhuma ruptura de placa, ocasionando o quê? O não impacto tão severo como acontece com estes movimentos, com estes abalos sísmicos, com estes terremotos. Houve um dia em que esses dois pedaços de terra eram um só. A fenda é resultado da ação das forças do centro da Terra. É fácil entender. As rochas derretidas no fundo do planeta sobem em direção à superfície. E quando chegam logo abaixo das placas, seguem em sentidos opostos, até que perdem calor e voltam para as profundezas de onde saíram. Esse processo vai esgarçando trechos da crosta terrestre. E é isso que, muito lentamente, faz com que os continentes se movam. A fenda que divide a Islândia aumenta 2 centímetros por ano. Parece pouco, mas ao longo da história da Terra, chega-se a uma distância enorme. Nosso planeta era assim, um supercontinente chamado Pangeia. Com o movimento das placas, Pangeia se partiu, dando espaço para novos oceanos e continentes. Agora, se a separação das placas é um processo longo e quase imperceptível, o encontro entre elas gera cenários grandiosos. Como os Alpes, no sul da Nova Zelândia. Há dezenas de milhões de anos, a Nova Zelândia era só um conjunto de ilhas pequenas. Foi a colisão entre as placas do Oceano Pacífico e da Austrália que fez as ilhas se juntarem, costuradas por uma cadeia gigantesca de montanhas. Quer ver como essas montanhas chegam a mais de 3.000 metros de altura?
terremotos são o outro lado dessa força que vem do centro da Terra.